Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias com os destaques entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, é claro, você já acompanhou ao vivo quarta e quinta-feira em direto do plenário. Hoje, com as sessões plenárias dos dias 30 e 31 de maio de 2012. Karina, essencialmente um julgamento que, na verdade, começou na semana anterior ainda. É um julgamento que já se prolonga aí a 3 sessões plenárias, mas que efetivamente tivemos um resultado na quinta-feira com o julgamento da constitucionalidade parcial ou da inconstitucionalidade parcial da Lei do Estado de Alagoas, que criou a vara especializada para processar e julgar crimes contra organizações criminosas, e essa terminologia também foi declarada, foi uma das declarações de constitucionalidade. Vamos ver, portanto, de que se trata esse processo. É a ação direta de inconstitucionalidade 4.414. Relatoria do ministro Luiz Fux, requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei número 6.806 de 2007 do Estado de Alagoas, que, como já adiantou a Karina, criou a 17ª Vara Criminal da capital, com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, ou seja, uma vara especializada para combate ao crime organizado e que atua desde 2007. Agora, por que a Ordem dos Advogados entraria contra uma lei que cria um órgão desse tipo? Não seria uma necessidade, portanto, da própria sociedade? Porque, no caso, o argumento apresentado é que haveria diversos tipos de vícios constitucionais, segundo a ótica apresentada na ação. Quais seriam estes princípios que foram alegados como tendo sido violados, Karina, esses princípios constitucionais? O princípio da legalidade e o princípio do juiz natural foram um daqueles alegados. Mas a OAB também argumentava a violação, por exemplo, da usurpação da competência da União para legislar sobre direito penal e processual, envolvendo os vários dispositivos da lei que se somam em 19 artigos. Então, havia uma alegação genérica, pontuando alguns dos artigos feitos pela OAB, envolvendo formas de nomeação desses magistrados que atuariam nessa 17ª Vara Criminal da capital do Estado de Alagoas, outros critérios envolvendo a inamovibilidade dos magistrados, e era um argumento também que isso violaria uma das garantias previstas, né, na própria Constituição, como garantia da imparcialidade no julgamento desses juízes, a criação de um tribunal de exceção, ou seja, a criação de uma vara especializada que seria composta por um órgão colegiado, ou seja, na lei prevê-se que está previsto que são 5 juízes que atuariam diante daqueles casos que supostamente seriam considerados, né, pela lei como cometidos por organizações criminosas. Esse colegiado, para a OAB, seria a criação de um tribunal de exceção, já que a Constituição estabelece apenas o tribunal do júri, um órgão colegiado para o julgamento em primeira instância, e também os tribunais de justiça militares, que também é previsto na própria Constituição essa possibilidade de criação de julgamento por órgão colegiado. Quando a lei alagoana estabelece esse órgão colegiado para julgar aqueles determinados casos, né, estabelecidos na lei, ou tipos penais estabelecidos pela lei, ela estaria criando um tribunal de exceção fora aquelas regras já previstas na Constituição. E isso violaria também, de uma certa forma, a previsão da competência do próprio Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa também foi uma outra argumentação que foi rebatida no plenário. Várias eram as argumentações acerca das inconstitucionalidades, o que levava a OAB a entender que toda a lei, nos seus 19 dispositivos, deveria ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E o julgamento foi iniciado na semana anterior com a apresentação do relatório e das sustentações orais, como vimos nas edições anteriores, de direto do plenário e também do plenárias. O governador do Estado de Alagoas defendeu, por meio do procurador do Estado, a ausência de inconstitucionalidade da lei que foi impugnada. A Associação Alagoana de Magistrados de Alagoas, a ALMAGES, e a Associação do Ministério Público de Alagoas, na condição de amicus curiae, defenderam a constitucionalidade da lei impugnada. E a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, por sua vez, também como amicus curiae, pediu o deferimento parcial da medida liminar, atacando a constitucionalidade especificamente dos artigos 2º e 3º, porque teriam violado o princípio da impessoalidade, ao permitir a investidura na titularidade da vara de juízes indicados pelo presidente do tribunal. Na sessão da quinta-feira,
passada, da semana anterior, houve tempo, houve justamente a apresentação do relatório e das sustentações orais, houve tempo para se iniciar o julgamento. E após acatar sugestão do ministro César Peluso, o plenário passou a analisar cada um dos artigos que foram atacados, um total de 19 artigos, nem todos foram objeto nesta ação direta de inconstitucionalidade, mas aqueles que eles foram analisados pelos ministros separadamente, inclusive em alguns casos até artigos foram analisados em separado. Fecharam a votação do artigo 1º, como nós vamos rever daqui a pouco. O julgamento foi suspenso, lembrando que estamos falando da semana anterior, da quinta-feira da semana anterior. Após o julgamento do artigo 1º, foi encerrada a sessão, o julgamento suspenso, e os ministros do Supremo retomaram o tema na sessão desta quarta-feira, dia 30 de maio. Foi um julgamento longo, portanto, marcado pela divisão dos votos ao longo dos artigos da Lei Alagoana, mas uma votação sobre a modulação dos efeitos a partir das decisões da Corte neste caso. Por isso, nós vamos rever o resumo deste julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.414, que questionou a Lei Alagoana, portanto, que criou vara criminal com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. Na semana passada, os ministros julgaram apenas um artigo de todos que estão sendo questionados aqui no Supremo pelo Conselho Federal da OAB. O autor da ação alega que a lei afronta a Constituição Federal ao legislar sobre direito penal e processual penal, bem como violar princípios da legalidade e do juiz natural. Na primeira parte do julgamento, por maioria, os ministros retiraram do artigo 1º da lei o termo crime organizado, sob o argumento de que a definição dos crimes praticados por organização criminosa é de competência de lei federal e não estadual. No primeiro dispositivo analisado após o voto do ministro Luiz Fux, ficou aprovada por unanimidade a interpretação conforme ao parágrafo único e inciso 1º do artigo 9º da lei, por não ser de competência da 17ª Vara julgar e processar crimes dolosos contra a vida, mas sim da competência do Tribunal do Júri. Também o relator Luiz Fux reconheceu a constitucionalidade quanto à composição da 17ª Vara por 5 juízes e que cada estado tem competência para legislar sobre a formação de órgão da Justiça de primeiro grau, quando a União não tiver legislado e para atender às particularidades da sua localidade. Para ele, o sistema de rotatividade de juízes garante a segurança dos magistrados e da sua família, que às vezes são ameaçados pelos criminosos dessas organizações. Imperioso concluir, no meu modo de ver, pela constitucionalidade de todos os trechos da lei impugnada que fazem referência à 17ª Vara Criminal de Alagoas como um colegiado. O ministro Marco Aurélio abriu divergência e alegou que não há como se criar, por conveniência do Estado, novas formas de composição de juízes. Peço vênia, presidente, ao relator para entender que há um princípio básico, sim, na Carta da República. E esse princípio básico direciona a ter-se, na primeira instância, juízos e não colegiados, com exceção, como autorizado expressamente aos estados, pelo parágrafo 3º do artigo 125, com a exceção contemplada que está ligada à Justiça Militar Estadual. Por maioria, o ministro relator foi acompanhado pela constitucionalidade quanto à composição. A ministra Rosa Weber, em seu voto, ressaltou que há um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para legislar quanto ao processo e julgamento e a forma colegiada nas justiças de primeiro grau nos crimes praticados por organizações criminosas. Caso o projeto seja aprovado, a lei estadual perderá a eficácia no que contrariar a lei federal. Ela explicou que não há vedação constitucional. Na verdade, o juízo pode ser singular ou colegiado em primeiro grau, que não há vedação constitucional, e por isso eu estou acompanhando o voto do eminente relator. O ministro relator considerou inconstitucional a forma de indicação e nomeação dos juízes que comporão a 17ª Vara que foram adotadas de modo especial. Essas indicações e nomeações são feitas pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas para mandatos de 2 anos e, segundo o relator, fere as prerrogativas do cargo como o princípio do juiz natural.
Mas essa decisão não atinge os processos que estão em curso sobre esse assunto. O tribunal, por unanimidade, acompanhou o relator. Mais do que um direito subjetivo da parte, o princípio do juiz natural qualifica-se como garantia da própria jurisdição. Os ministros estão analisando cada artigo individualmente. Na segunda parte da sessão plenária, o julgamento não foi finalizado. Um dos dispositivos apreciados no final da sessão trata da publicidade dos inquéritos e processos que tramitam naquela vara. Os ministros entenderam por maioria a inconstitucionalidade do artigo porque o texto da lei permite várias interpretações. Antes de proferir o resultado, os advogados das partes subiram à tribuna para esclarecer se a aplicação do sigilo na vara está em acordo com o que determina o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Pois é, como vimos, então, portanto, esse julgamento ele se estendeu por bastante tempo, na medida que tivemos, repetindo, o início na quinta-feira da semana anterior. Na quarta-feira dessa semana, nós tivemos a continuação do julgamento durante toda a sessão e ainda não terminou o julgamento, ainda foi para a sessão da quinta-feira, vamos ver daqui a pouco. Então, vamos fatiar justamente os pontos principais já em relação ao resultado com relação à questão da constitucionalidade dos artigos desta lei. Então, Karina, a gente vai voltar um pouquinho na semana anterior, que foi a questão do artigo 1º, e nós teremos tempo nesse bloco ainda de falar a respeito da questão da colegialidade. Como foi a conclusão do plenário em relação aos questionamentos sobre esses pontos específicos, o artigo 1º e esta questão da colegialidade? O que estava sendo discutido? No artigo 1º, fala justamente da criação dessa 17ª vara e o propósito para qual ela foi criada justamente para processar e julgar crimes cometidos por organizações criminosas. Acatando o que a OAB trazia, no sentido de essa organização, a definição do que vem a ser organização criminosa somente poderia ser feita pela União e jamais pelo Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que fazia sentido realmente o que a OAB argumentava e que nesse ponto não poderia o Estado legislar sobre uma definição de organização criminosa, estaria violando, usurpando essa competência da União. No entanto, não declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 1º, deu uma interpretação conforme, na verdade, uma declaração de inconstitucionalidade com redução de texto para excluir a expressão organização criminosa do caput do artigo 1º, permanecendo, portanto, válida e constitucional a criação da 17ª vara. Nesse ponto, ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia que todo o artigo deveria ser declarado inconstitucional, não concordando com a criação dessa vara. Como a gente vai ver ao longo de todas as suas manifestações, o ministro Marco Aurélio se coloca contrário a alguns entendimentos da própria Corte, porque ele entende que a lei seria inconstitucional e o pedido deveria ser julgado procedente na sua totalidade. Mas em relação ao artigo 1º, portanto, considerou o Supremo Tribunal Federal que a criação da 17ª vara, ela é possível, mas não pode, de toda forma, ser considerado crime organizado daquela forma como definido pela própria lei do Estado de Alagoas, por usurpar a competência da União para legislar sobre direito penal. Este foi o resultado, lembrando, da sessão plenária da sessão anterior, da última quinta-feira, portanto, da penúltima quinta-feira, considerando já que nós tivemos a continuação, o término nesta quinta-feira agora, dia 31 de maio, e na sequência nós retomamos nessa quarta-feira. Aqui, já continuando com a nossa, fatiando, portanto, o tema, na sessão em que foi retomada a análise da ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada, portanto, constitucional a composição, já é um outro artigo, a composição da 17ª Vara Criminal da capital alagoana por 5 juízes. Isso estava previsto na primeira parte do artigo 2º da norma, Karina. Os ministros também decidiram que, por maioria, que também vem sido o ministro Marco Aurélio, que a criação de um colegiado para a primeira instância atende justamente a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça no combate a essas atividades criminosas, considerando que não se pode definir o que é organização criminosa, mas se pode construir e criar uma vara especializada no combate a esses crimes. Aqui, nesse caso, o que se discutia era
Pode uma lei estadual criar um tribunal colegiado de primeira instância para, além daqueles que foram criados pela Constituição? O ministro Marco Aurélio entendia conforme a OAB. A Constituição prevê a possibilidade de órgão colegiado de primeira instância apenas em relação ao Tribunal do Júri, como falamos no início, e também na primeira instância da Justiça Militar Estadual. Fora esses casos, poderia se configurar aos olhos do ministro Marco Aurélio, concordando com os argumentos da OAB, um verdadeiro tribunal de exceção, aquele que foge à regra. Mas esse não foi o entendimento dos ministros da maioria do Supremo Tribunal Federal, considerando que essa colegialidade, esses 5 juízes atuando nessa vara, não feriria qualquer princípio e não poderia ser considerado um tribunal de exceção, conforme alegado na inicial. E, aliás, o ministro Marco Aurélio insistiu bastante nesse ponto, ele reiterou ao longo de todo o julgamento, inclusive na sessão plenária da quinta-feira. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, nós continuaremos com outros pontos que foram votados e decididos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda na sessão plenária da quarta-feira, dia 30 de maio de 2012. E depois, no próximo bloco também, nós iremos para o encerramento deste julgamento, que aconteceu na sessão plenária do dia 31 de maio, quinta-feira. Logo depois do intervalo, aqui em Plenárias. Estamos de volta com Plenárias e os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O grande destaque é exatamente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.414 contra a Lei Alagoana, que criou a 17ª Vara da capital no estado de Alagoas, especificamente para julgamentos relacionados ao crime organizado. Como vimos no primeiro bloco, o julgamento começou na quinta-feira da semana anterior, quando houve o julgamento relativo ao artigo 1º, com relação também ao artigo 2º e retomado na quarta-feira, aliás, na quarta-feira foi retomado em relação ao artigo 2º, especificamente tratando da questão do colegiado. Vamos continuar destrinchando os temas votados na sessão plenária da quarta-feira e daqui a pouco vamos ao encerramento do julgamento da quinta-feira, dia 31 de maio de 2012. Karina, portanto, ainda em relação à quarta-feira, dia 30 de maio, nós tivemos o julgamento do artigo 3º da lei, que atribuiu ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas a nomeação de juízes substitutos da 17ª Vara em caso de impedimento, suspensão, férias ou qualquer afastamento, e o tribunal decidiu dar interpretação conforme a esse artigo, conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer interpretação que não se ajuste a critérios objetivos impessoais e apriorísticos. Ou seja, nesse sentido, houve um entendimento de um procedimento parcial ao pedido que estava sendo apresentado em relação a esse artigo 3º. Então, os ministros não entenderam que era inconstitucional totalmente, mas que deveria ser interpretado de forma que, para essa nomeação dos juízes substitutos, os critérios objetivos deveriam ficar bastante claros para que esses juízes substitutos fossem nomeados. Com essa determinação, o Supremo Tribunal Federal tenta fazer com que o próprio Tribunal de Justiça estabeleça também, por força de lei, por meio de lei, quais seriam esses critérios objetivos para que esses juízes fossem nomeados para essa vara criminal especializada. Então, esse foi um dos pontos também argumentados, não em relação à inconstitucionalidade total, mas dando uma interpretação conforme, ou seja, a maneira como deve ser lido esse artigo, segundo os ministros do Supremo, critérios objetivos para a nomeação de juízes substitutos. Karina, inclusive a Secretaria de Comunicação publicou matéria dizendo que, com esse entendimento, e que isso foi assinalado, nós acompanhamos também durante o julgamento, a Corte tem a intenção de induzir o Tribunal de Justiça de Alagoas a propor que a Assembleia Legislativa local estabeleça um projeto de lei para que sejam colocados critérios objetivos para o preenchimento das 5 vagas da 17ª Vara. Vamos continuar, temos ainda na quarta-feira o artigo 4º. Aqui, no caso, a Corte declarou constitucionais o caput e o parágrafo único, que dispõe que os 5 juízes da 17ª Vara Criminal da Capital, após deliberação prévia da maioria, decidirão em conjunto todos os atos judiciais de competência da vara. No sentido de que, embora sejam 5 juízes atuando nessa vara, eles não vão tomar decisões de forma monocrática. A maioria poderá decidir sobre aqueles atos processuais e que isso não ofende nem fere quaisquer princípios previstos na Constituição. Portanto, o artigo 4º,
constitucional, afastando, julgando improcedente, então, o pedido em relação a esse artigo. É absolutamente possível que haja essa deliberação por maioria de votos, já que se trata de um órgão colegiado. Repetimos que se trata, portanto, eu gostava do nome antigo do programa, que era síntese, exatamente no sentido de que aqui nós fazemos uma síntese dos julgamentos. Foi um julgamento longo, portanto, que se estendeu praticamente por uma semana, considerando as sessões plenárias, quinta-feira da semana anterior, quarta-feira terminando na quarta. Muito debatido, muitos pontos, a colocação dos ministros, colocação do voto do ministro Luiz Fux. Por isso, nós estamos fazendo este resumo, esta síntese, portanto, do julgamento. Na sequência, alguma observação, Karina? Nesse ponto, o ministro Marco Aurélio fica vencido também. E, como ele mesmo diz, agindo com a coerência. Ele não concorda com essa criação de um órgão colegiado e com relação ao artigo 4º, que prevê a decisão tomada por maioria dos votos desses juízes que compõem a 17ª vara, ele também não concorda, julgando inconstitucional. Já que não pode ser uma vara colegiada, não pode a decisão ser tomada por maioria. Então, se julga o artigo em relação ao colegiado como inconstitucional, o ministro Marco Aurélio aqui também fica vencido, julgando inconstitucional o dispositivo. Na sequência, vamos para o artigo 5º, que, assim como o parágrafo único também, em votação no plenário do Supremo, neste caso, houve a declaração de que tanto o artigo 5º como o parágrafo único foram declarados totalmente inconstitucionais. Nesse caso, Karina, voto vencedor do ministro Marco Aurélio, acompanhado pela maioria, vencidos o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator. O ministro Marco Aurélio argumentava que, da forma como redigido o artigo 5º, ele estaria, de uma certa forma, restringindo o acesso aos advogados dos autos do inquérito e do processo, e que isso violaria a Constituição, no que foi acompanhado pela maioria dos ministros, vencidos apenas, como você disse, o relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Os autos do inquérito policial, eles são sigilosos, mas há, inclusive, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que permite, sim, o acesso aos autos do inquérito quando essas provas já estiverem sido, vamos dizer assim, quando a investigação sobre um determinado ponto de todo o inquérito já tiver sido concluída. Então, não há qualquer óbice nem prejuízo em disponibilizar essas peças aos advogados ou ter acesso a essa parte do inquérito, não que ele tenha acesso a todos. Então, isso já foi discutido em uma súmula, quando da edição de uma súmula vinculante aqui do Supremo, e de acordo com a maioria, o artigo 5º da Lei Alagoana, de uma certa forma, violaria esse princípio do acesso, tanto ao inquérito ao processo, fazendo uma verdadeira distinção entre eles, e violaria também dispositivos do próprio Estatuto da Advocacia, do Estatuto da OAB, que é uma lei federal e que garante aos advogados o acesso, ressalvados, é claro, aqueles casos em que está prevista a proteção da intimidade das partes, envolvendo o sigilo, por exemplo, ou circunstâncias excepcionais. Do contrário, o artigo restringindo esse acesso, violaria direitos constitucionais e também direitos previstos ao advogado no Estatuto da OAB, além da súmula vinculante. Magistrado não age de ofício, portanto, aquilo que não é pedido não pode ser julgado. Foi o que aconteceu no caso do artigo 6º, que não foi objeto, portanto, do pedido da ação direta de inconstitucionalidade. De maneira resumida, os artigos 7º, 8º e 12 foram considerados, a ação foi considerada procedente por unanimidade. Artigos 7º, 8º e 12, vamos direto aos artigos 9º, 10 e 11. Aqui um detalhe. Aqui são importantes esses artigos, na medida que, como vimos, o artigo 1º, na quinta-feira passada, foi julgado e houve, na ocasião, inclusive, uma conexão. Começou-se o debate exatamente em relação ao artigo 1º e também a estes artigos. Por quê, Karina? Qual a conexão que existe entre estes artigos? É porque o artigo 9º, ele traz o rol de delitos que seriam da competência da 17ª Vara Criminal da capital do estado de Alagoas. E ele define no caput que esses crimes são os praticados por organizações criminosas. Como o Supremo decidiu que a definição de que crimes poderiam, da tipificação de organização criminosa, somente poderia ser feito por lei federal, a lei estadual não poderia trabalhar nem com o conceito e nem definir quais são os crimes vinculados a essas atividades criminosas. Então, portanto, o caput, naquela parte que fala de organizações criminosas, também teve uma restrição, houve uma
supressão da expressão para se afastar aquela atividade criminosa de organização criminosa, previsto também no caput do artigo 9º. Do restante, ficou consolidado a competência da vara para o julgamento daqueles delitos, mas que não podem ser relacionados como crimes cometidos por organizações criminosas. Mas então vem a seguinte pergunta que provavelmente o telespectador já está se fazendo. Se foi tirada essa expressão crime organizado, então essa 17ª vara vai julgar o quê? Vai julgar aqueles crimes previstos no artigo 9º, mas que não podem ser definidos como crime organizado. É só essa a ressalva. Ela fica criada como uma forma de coibir essa prática de atividades tidas como criminosas, supostamente, porque nós não temos uma lei definindo o que é. Agora, ela não pode dizer que aqueles crimes são praticados por uma organização tipicamente criminosa. Essa definição, só a lei federal, só o Congresso Nacional poderá legislar. Não pode a Assembleia Legislativa legislar sobre esse assunto. Como vimos quarta-feira, na quinta-feira, dia 31 de maio de 2012, o julgamento foi retomado. Naquela sessão, o Supremo Tribunal Federal retomou, portanto, a partir daquele ponto, houve julgamento, portanto, até uma determinada parte da lei alagoana que criou vara especializada para julgar o crime organizado e na retomada do julgamento na quinta-feira, os dispositivos restantes e também uma questão relativa à modulação de efeitos. Os ministros retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados contra a Lei de Alagoas de 2007, que criou a 17ª Vara Criminal da capital, com competência para processar e julgar delitos cometidos por organizações criminosas. Os ministros do Supremo reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 12 e decidiram pela inconstitucionalidade parcial do artigo 13, para que uma expressão fosse retirada do texto legal. Com isso, em um dos pontos, decidiram que as investigações não poderão ser redistribuídas para a 17ª Vara. De acordo com o ministro Celso de Mello, ninguém pode ser julgado por órgão constituído após o fato. São duas situações. A do artigo 13, que cuida de procedimentos administrativos de caráter meramente investigatório. E aí não se coloca a questão do juiz natural, o que incide plenamente, tratando-se de processos penais já instaurados em juízo. A modulação dos efeitos da lei ficou para a segunda parte da sessão plenária para determinar a aplicação dos resultados da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade aos processos que estão em trâmite ou que já foram finalizados por juízes da 17ª Vara Criminal. O plenário decidiu que a perda da eficácia dos artigos considerados inconstitucionais pelo Supremo deve ser aplicada desde a sua existência em 2007, com algumas exceções, como dos processos já sentenciados, os recursos ou habeas corpus em andamento e processos pendentes, que deverão ser julgados por novos juízes nomeados como determina a Constituição Federal. Karina, portanto, nós tivemos o restante dos artigos, entre aqueles que foram questionados, dos 19 artigos da lei alagoana, e também essa questão da modulação de efeitos. O que foi essa questão especificamente? Porque a preocupação da OAB era que, como a vara já foi criada desde 2007, nós já temos processos sentenciados, pessoas condenadas com base nessa lei e conforme as determinações, especificações e a própria definição de crime organizado, né, tomando em consideração, inclusive, uma definição trazida talvez pela Convenção de Palermo, que foi uma convenção firmada pelo Brasil no âmbito das Nações Unidas e que serviu de apoio para a criação dessa vara especializada. Então, a preocupação era como ficarão esses processos já sentenciados e os em andamento que já teve atos processuais que já tramitaram, serão declarados inconstitucionais? Então, essa era uma preocupação e que precisava contar com o apoio, com o voto de 8 ministros, já que pela legislação, 2/3 dos ministros têm que se manifestar a favor da modulação dos efeitos da decisão. E foi uma decisão e foi uma modulação apertada, já que com relação a ela ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello. Os efeitos da declaração da inconstitucionalidade seguem a regra, efeito ex tunc, desde o início da lei em 2007. Fatiamos, portanto, o julgamento de destaque nas sessões plenárias desta semana, um pedaço também na semana anterior e, portanto, nós vamos nos despedindo aqui com o nosso Plenárias de hoje, com o encontro marcado, como sempre, na próxima semana. Na próxima semana, em direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado por estar conosco, como sempre, é claro, e continue aqui na TV Justiça.